Irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 04, Prefácio de Emmanuel, livro Nosso Lar, Chico Xavier. Então, nós estamos agora esmiuçando o livro Nosso Lar. E depois nós vamos adentrar as obras todas, né? A não ser que vó mude alguma coisa, que ela que é responsável. Depois vem, né, libertação, ação e reação, missionários da luz, tem muita coisa pela frente. Mas voltando aqui, eu gosto de voltar a algumas linhas, porque fica sempre alguma coisa. Emmanuel no prefácio aqui, porque eu não me preocupo nunca com essa questão assim de ler, né, 1 minuto, 2 minutos, ler um capítulo inteiro. Não, eu não me preocupo com isso. E essa não é a finalidade nem o objetivo do esmiuçamento. Olha só para você ver uma outra coisa aqui, onde eu já li e já esclareci a respeito, mas eu encontrei algo aqui mais. Emmanuel diz assim, ó: reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Olha o que eu consegui aqui através de vó. Outras entidades já comentaram antes de Chico Xavier, antes de André Luiz, né? Muitas entidades já haviam comentado. Muitos médios já haviam comentado, já haviam assim, lançado livros a respeito, tal, mas ninguém com o cunho de caráter e moral tão elevado tanto quanto Francisco Cândido Xavier. Porque é de extrema importância a moral do médium. Pois você procure nos meios, vamos dizer assim, na justiça aqui na Terra, você não encontra 1 centavo desviado por Divaldo Pereira Franco e nem por Chico Xavier e nem por Carlos Bacelli. Gente, eu não vou citar outros nomes porque senão fica muito repetitivo. Mas nunca encontraram 1 centavo por esses seres desviados. Eles nunca desviaram 1 centavo. Eles nunca desviaram dinheiro de uma obra, de um livro. Olha que seres conscientes, que almas conscientes quando aqui estiveram. Diferente de muitos, não acusando, esse não é o propósito, mas isso voga muito. Então, conforme Emmanuel aqui está dizendo, reconhecemos que este livro não é o único. Não é o único. Que outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo, mas passou a ser respeitado e passou a ter uma certa credibilidade depois que veio a lume em 1943-44, através de Chico Xavier, o livro Nosso Lar. Até aquele instante ali, todas as obras que havia aqui na Terra que tratavam desses assuntos não eram lá
tão respeitadas. Não eram. Podem dizer o que quiser. Alguns fanáticos, sim, vão dizer que sim. Mas a gente respeita, porque o fanatismo também é uma forma de se evoluir. De tão fanático, um dia retorna à pátria espiritual e vê que perdeu um tempo, aí a pessoa reprograma para na próxima não ser mais fanático. Então é preciso entender estas questões, porque senão a pessoa fica preso ali e não sai. Eu garanto para você que uns 75% dos espíritas que se dizem espíritas verdadeiramente não aceitam que André Luiz foi Carl Chagas, Carl Chagas foi André Luiz. E podem me mandar para o hospício aquele que sentia vontade, ouvindo o que estão ouvindo aqui, que estas obras não são de autoria de André Luiz, e sim dos espíritos que escreveram através dele, porque André Luiz não passou-se de um médium. Entre esses espíritos, André Luiz foi apenas uma ponte de outras dimensões até Chico Xavier. Quem quiser me mandar para o hospício, pode mandar. Agora, quando você desencarnar, você vai deparar com situações. Além dessas, você vai pensar assim, meu Deus do céu. Agora, para você ver como são as coisas. É assim mesmo, não é? Então, mas só que aqui, Emmanuel, dando sequência, Emmanuel nos esclarece, entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir ao outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Porque, conforme já dissemos, o livro O Nosso Lar, todas as obras de André Luiz, ao passar por uma correção por Emmanuel, de todas as obras de 30% a 35% a 40%, Emmanuel retirou. A prova é tão grande, gente, acontece que as pessoas não têm o hábito do estudo e do raciocínio com bom senso. Todos os capítulos que Chico psicografava, ele enviava na época à Federação Espírita Brasileira para correção e ali depois compilavam os livros, para formar os livros. Na época, o presidente era Francisco Thyssen. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo, né? Francisco Thyssen. Se não for a pronúncia correta, você entende que é Francisco Thyssen. E um dia, Chico lhe envia um capítulo de uma obra de André Luiz. Você sabe dessa história? Olha só. Por que o velho aqui sabe? Porque o velho estuda, e estuda de lá também, não é só de cá. Me desculpe. Chico enviou ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen, um capítulo de uma obra de um livro de André Luiz.
Francisco Thyssen leu o capítulo todo e escreveu ao Chico. Mandou uma carta para o Chico. Chico, meu amigo, esse capítulo, muitas coisas eu não consigo compreender. Eu vou abreviar essa história. Neste capítulo que você me enviou, muitas coisas eu não consigo compreender. Eu gostaria de uma orientação tua para dar sequência na obra. Emmanuel pediu para Chico escrever assim mais ou menos, ó. Diga ao nosso irmão Chico que se ele que é ele, com toda sabedoria e conhecimento, não estava conseguindo compreender, Emmanuel permitiria, daquele momento em diante, estaria permitindo, que ele, Francisco Thyssen, cortasse aquilo que ele não estava conseguindo compreender. Aí essa carta chega até Francisco Thyssen. Francisco Thyssen leu. E aquilo que... Aí ele foi lá no capítulo. Aquilo que ele não conseguia compreender, ele riscava do livro. Mas o original está guardado. Mas ele foi riscando. Agora, para você ver o conhecimento de Francisco Thyssen e a confiança de Emmanuel e de Chico ao presidente da Federação Espírita Brasileira naquela época. Se ele que era ele não estava compreendendo, que dirá nós? É isso que nós temos que entender, não é? Então, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos... Já li. Certamente que numerosos amigos sorrirão. Ó, o que Emmanuel está aqui dizendo, ó. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas, né? É aquilo que nós já comentamos. Chico foi motivo de chacota em 1944. E foi motivo de chacota. Chico ficou louco. Que isso? Isso é ilusão dele. Isso é paranoia. É um alucinado, um alienado. Tá ficando doido, isso é obsessão. Vê lá, umbral. Vê lá, cidade nas trevas. Pronto-socorro, hospitais nas trevas. Colônias espirituais em volta do globo terrestre. Centenas de colônias. Ah, que isso? Agora, veja bem. Emmanuel está dizendo isso aqui, ó. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Agora, eu vou usar passado, quem foram esses amigos que sorriram, que debocharam de Chico Xavier na época? Quem foram esses? Os pró ao espiritismo ou os contra? É lógico que os pró. É triste dizer isso. Mais em 100%, 75% daqueles que se diziam espírita debocharam de Chico Xavier naquela época. Gente, Chico aguentou tanta coisa
que nós não temos noção do que esse ser enfrentou. Nós não temos noção, não. Olha, eu posso dizer a você com todo respeito, para aguentar o que Chico aguentou aqui na terra, só nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ser aqui. E vamos dizer também o que Divaldo Pereira Franco também aguentou, né, gente? Agora eu posso falar de Divaldo com todo respeito, nesse sentido, tentando mostrar assim a grandeza desse espírito, desse ser que esteve aqui conosco 98 anos, né? Foi embora, está muito bem no plano espiritual, graças a Deus. Mas aguentar o que Chico e Divaldo aguentou e que Carlos Bacelli no corpo físico aqui aguenta, porque Carlos Bacelli ainda está no corpo físico lá na cidade de Uberaba sendo sabatinado. Ele está sendo torturado. Não tem um mês que ele não é torturado. Ou não tem um dia. Mas é aquilo que está escrito no livro aqui, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Por que que um trabalho conforme o que o nosso irmão Carlos Bacelli realiza na cidade de Uberaba só consegue ir para frente? Porque ele estava preparado quando assumiu e continua muito mais fortalecido através da assistência dos amigos espirituais que o auxiliam. Então é preciso estar preparado. Então, certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas encontradas aqui no livro Nosso Lar. Né? O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. O inabitual causa surpresa, né? Em todos os tempos. Aí vamos voltar agora uma coisa. É por isso que a minha cabeça ela é complicada. Você, acho que me conhece, você entende. Olha o que Emmanuel está dizendo aqui agora. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Tá bom. Por que que Emmanuel está dizendo que o inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos, se ele havia dito aqui: reconhecemos que esse livro não é o único, outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Ué, ele não podia ter dito isso aqui embaixo, se lá em cima ele disse o que eu acabei de ler. Então onde é que está a credibilidade? É óbvio que a credibilidade estava no caráter e na moral de Chico Xavier, na índole. Porque aqui Emmanuel, ele mesmo confessa isso aqui agora. Só não entende quem não quer. Olha aqui. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Ponto. Né? Mas aqui, ele, Emmanuel, dá uma sequência dizendo-nos o inabitual. Por que inabitual? Se outros espíritos já havia dito ou não havia dito? Ou Emmanuel estava se apresentando ali com gentilidade, com gentileza, com bondade? O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Então quer dizer que aquelas obras que foram psicografadas antes de, por outros médios, antes de
Chico Xavier, antes de Nosso Lar, Chico Xavier, então não eram obras verídicas, não eram obras confiáveis. Porque se tivesse elas sido obras confiáveis, obviamente Emmanuel não diria: o inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Você conseguiu entender? Quem não sorriria? Continua Emmanuel. Emmanuel é legal, né? Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Tá vendo só? Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Você já conseguiu? Eu vou te contar uma história. A avó está aqui presente. Eu me lembro uma vez, eu nasci em 1969. Não tenho vergonha, hoje 55 anos, né? Nesse ano completo 56 anos. Mas eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, que morávamos na roça, próximo à casa de minha avó. E um dia, eu vou usar esse termo porque na época eu entendia dessa forma, você entendeu, meu bem? Eu estava brincando no terreiro de casa, mais meus irmãos, e de repente, nós morávamos próximo à casa de vó. Parede com parede, casa com casa de vó. E vó da cozinha dela, gostoso, tempo que não volta mais, né? Graças a Deus, voltar aqui também, pra quê? Já passou. Do terreiro onde eu me encontrava brincando, eu via vó lá no fogão a lenha, dentro da cozinha, fazendo almoço. Eu tenho essa imagem todinha na minha mente. E eu me lembro que eu e as crianças ali à minha volta, nós ouvimos um barulho no céu. Barulho no céu? Quando eu olhei para o céu, eu vou simplificar para você, eu e os meus amigos, nós vimos 3 aviões passando rente às nuvens. Para mim hoje, avião, naquela época, era tido como monstro do céu. Nós arrumamos uma gritaiada. Nós começamos a gritar. A avó veio correndo, pegou nós. Não adianta a senhora falar nada não, vó. Só fez isso. Fica quieta aí agora. Agora a senhora aguenta. Vó pegou a molecada pelas mãos e puxou. Vem pra dentro, meus filhos. Vem pra dentro. Esconde. Esconde. Isso é perigoso. Se eles verem vocês de lá, eles podem matar vocês aqui. Corram. E pôs nós embaixo da cama. Vó que tá aqui. Agora pensa bem. Eu tenho 55 anos. Vamos pensar. 50 anos atrás. Vó achava que aquilo lá ia nos ver ali naquele lugar e ia nos matar. Nós achávamos que aquilo ali era monstro, que ia nos matar. Isso é simples. Mas e quando naquela roça apareceu o primeiro carro
a gasolina naquela roça. Ah, mas há 55 anos já existia o carro, Luiz. Tá, meu bem, tá. Mas na roça, não. Nós corremos, a hora que esse carro surgiu lá, nós corremos enfiando embaixo da cama. Abreviando, o esposo de vovó Meca, senhor Jerônimo, quando foi ao Rio de Janeiro, mas aí já era, né, bem antes de 1918, ele comprou a primeira máquina de costura e levou para sua esposa, vó Meca. Vó Meca, mãe de Eurípides Barçanufo. Quando ele chega e instala essa máquina de costura em sua casa, sua residência com vovó Meca, né? Que Sacramento fica sabendo, faziam-se filas e mais filas todo dia, de mulheres, homens também, para ver vó Meca ali na costura. Tchac, 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 tchac. E as pessoas ficavam com os olhos abertos. Tinha pessoas que tinham pesadelo com aquele modelo de máquina trabalhando e voltava mais 2, 3 vezes para ver aquela máquina ali trabalhando. Se vó Meca naquele momento se candidatasse a prefeita, ela ganhava para prefeito. De tão famosa, ela naquele momento ficou mais famosa do que a santa padroeira daquela cidade. Porque todo Sacramento, pessoas foram até a casa dela ver a máquina trabalhando. Você sabe que sempre foi assim aqui na Terra. Quando surge algo diferente, nos causa um pânico, medo, receio. Quando nós ouvimos alguém a comentar alguma coisa, ficamos meio que, né, em alerta. É necessário. Isso faz parte da evolução. Isso mostra o quanto ainda nós somos primitivos. Existe a teoria da relatividade de Albert Einstein, que se você sai da Terra na direção de Centauros, vamos pensar assim, que é a estrela mais próxima da Terra, e suponhamos a velocidade da luz, que não é 300 mil quilômetros por segundo, não. É 299,999, não crava nos 300, mas vamos pôr 300. Se você sai daqui numa nave a 300 mil quilômetros por segundo e você gasta 6 anos, vamos simplificar, e lá você vive 10 anos. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, quando você volta à Terra, é óbvio que o tempo aqui é outro. Você vai voltar praticamente, usando aquele termo, como se fosse o futuro, 100, 150 anos depois. E olha que você gastou 6 anos para ir,
10 anos lá e 6 anos para voltar. Total, 12, 24, 12, 6, 12, 22 anos. Mas ao chegar aqui, você depara com um tempo de 100, 150 anos, mais ou menos. Devido à alta velocidade, devido ao distanciamento da matéria. Tá bom. Mas o que explica muitos seres, ou melhor, isso é para o nível nosso que aqui nos encontramos. Porque para os espíritos evoluídos, penso lá me encontro. Você acha que as teorias de Albert Einstein, as teorias da relatividade de Albert Einstein, serve para Jesus? Ora, é lógico que não. Você acha que serve para o professor Eurípides Bezerra de Menezes e outros seres tão evoluídos? É óbvio que não. Quantos milhões de seres têm vindo das Pleiades e têm reencarnado aqui na Terra? Você sabe quantos milhões de anos-luz encontra-se as Pleiades daqui? São bastante milhões de anos-luz. Quantos milhões de seres vieram de Capela, do sistema de Capela? Porque Capela é um sistema com vários sóis. Existe uma estrela maior que é praticamente idêntica ao nosso Sol. Em volta dessa estrela que se chama Capela, vários planetas circundam. E milhões de seres foram deportados de lá para cá na época dos egípcios. Você sabe quantos anos-luz encontra-se Capela da Terra? Vamos um pouquinho além. Quantos milhões de espíritos do cinturão de Órion estão reencarnando aqui na Terra? Espíritos de Sírio. Espíritos vindo do sistema solar das Três Maria, como se dizem aqui na Terra. Olha para o céu à noite que você vai ver 3 estrelas e os antigos, classificaram como sendo Três Maria, que elas estão praticamente as 3 quase que no mesmo ângulo. Uma está um pouquinho fora do ângulo. É o que levaram os egípcios no platô de Gizé a construir as pirâmides de Gizé. Praticamente no mesmo ângulo das 3 Maria. Porque aqueles que construíram vieram do cinturão de Órion. As 3 Marias significam o cinturão de Órion. Quantos mil espíritos têm vindo de lá e reencarnados, estão reencarnados aqui na Terra? Quantos mil espíritos têm vindo de Sírio e reencarnado aqui? Você sabe quantos quantos anos-luz encontra-se Sírio, o cinturão de Órion? Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós ficamos pasmos com tudo isso.
Mas isso para os espíritos evoluídos, isso não é nada. Nós podemos dizer, a doutrina dos espíritos nos esclarece que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas vejamos, nós temos um ser aqui que nos representa ao Pai. É o nosso guia, o modelo qual nós devemos seguir, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Até que aprendamos, o nome dele é esse, Nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Para nós, Nosso Senhor Jesus Cristo é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Para nós, no limitado. Você está conseguindo entender? No limitado, ele é tudo isso para nós. Mas Deus é o ilimitado. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, no ilimitado. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, no ilimitado. Onisciente, onipotente, onipresente, no ilimitado. Mas Jesus também é onisciente, onipresente, onipotente, limitado. Porque Jesus também encontra-se em processo de evolução, igual todos nós. A doutrina dos espíritos nos concede esta oportunidade de nós questionarmos, de nadarmos para todos os lados dos oceanos, de mergulharmos e de irmos nas profundidades, tanto no micro quanto no macro. Por isso que nós mergulhamos agora o esmiuçamento nas obras de André Luiz. Você, todos nós, vamos ter a oportunidade de descobrir muitas coisas neste livro Nosso Lar, que não foi contada no livro e que não foi contada nos filmes, mas que através do esmiuçamento é da nossa responsabilidade raciocinar com bom senso e passar aquilo que pode ser passado com bom senso, com prudência, com carinho, com responsabilidade, com amor, à luz da doutrina dos espíritos. De vez em quando a espiritualidade permite aqui, acolá, que algo desabroche. Por isso que a nossa responsabilidade é enorme. Imagine só aqui no esmiuçamento, ação e reação, sexo e destino, mecanismo da mediunidade e libertação, missionários da luz. Você já parou para imaginar? O outro livro, Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. Um livro facílimo. Sexo e destino, ação e reação. Vamos orar, rogar a providência divina que nos dê força, que nos condicione meios de raciocínio, porque aqui, observe para você ver, terminando já, 4 vídeos
já elaboramos e nos encontramos ainda na metade do prefácio de Emmanuel. Agora, geralmente as pessoas lêem o prefácio de uma obra em 5 minutos, se esquecendo que todo o conteúdo de uma obra encontra-se no prefácio. Se você compreende o prefácio, você consegue compreender na íntegra a obra. Se você não consegue compreender, se você passa por cima do prefácio, você não consegue entender o conteúdo da obra. Então, aqui o esmiuçamento nosso é assim. Eu não estou preocupado com o tempo. Eu estou preocupado com as informações que tenho conhecimento e as informações que eles me transmitem durante o período que aqui me encontro à disposição deles. Eu me preparo e me coloco à disposição dos amigos espirituais, vó como sendo a responsável pelo grupo todo. Até o próximo dia, até o próximo vídeo.